Imagine que você entra em uma das catedrais mais majestosas da Terra. Você olha para cima, esperando ver os afrescos que apontam para o infinito. Mas alguém arrancou o teto e colocou no lugar apenas gesso, cinza e funcional. Disseram a você: agora está mais prático, agora está mais real. É exatamente isso que a nossa cultura faz quando tenta contar um mito clássico hoje em dia. Quando o cinema moderno, e aqui refiro-me especificamente ao olhar de Christopher Nolan, se debruça sobre a Odisseia e só consegue enxergar trauma psicológico, navegação e a dor física da sobrevivência. É um espetáculo técnico incrível, mas há um problema evidente. Ao tentar explicar o mito apenas pela lógica da imanência, o cinema arrancou os afrescos da catedral. A Odisseia nunca foi a história de um homem tentando cruzar o mar em um barco de madeira. A Odisseia é a história da alma humana tentando voltar para Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Jefferson Oliveira e este é o Dogmas e Dragões. Este é o nosso espaço para resgatar o que o mundo contemporâneo insiste em tentar esconder: a dimensão simbólica, a profundidade dos arquétipos e as verdades eternas que a grande literatura preservou para nós. Se você recusa a superficialidade do nosso tempo e busca uma leitura que enxerga o invisível por trás do texto, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo. É assim que mantemos acesa a chama do pensamento clássico e da contemplação da verdade. Dogmas e Dragões. Nós vivemos na era da obsessão pelos mecanismos. Queremos saber como as coisas funcionam, mas esquecemos completamente de perguntar por que elas existem na verdade. A mente moderna é brilhante para medir a tempestade, mas é completamente cega para escutar a voz que fala do meio da tempestade. É aqui que reside esse grande paradoxo do cinema de Nolan ao abordar uma obra monumental como o poema homérico. Nolan é um mestre em demonstrar a técnica e a funcionalidade em seus filmes. Ele domina o tempo, ele consegue desmontar a psique humana de uma maneira até interessante, constrói tensão com precisão. No entanto, o mito antigo não se limita a isso. Quando você pega uma narrativa sacra e retira dela a atuação da graça, o que é que sobra? Sobra apenas desespero de um homem lutando contra a matéria ou contra suas próprias tensões psicológicas. Pessoal, se a gente reduzir os deuses a meras metáforas, estados de loucuras ou ilusões provocadas pelo cansaço do guerreiro, nós não estamos modernizando o texto. Nós estamos, na verdade, decapitando a obra inteira. O homem antigo não olhava para o mar e enxergava apenas metros cúbicos de água salgada. Ele enxergava o abismo do caos, a resistência do orgulho e a necessidade de uma ordem superior para não ser devorado. A tragédia do olhar contemporâneo é exatamente achar que o símbolo é uma mentira, um ornamento que precisa ser traduzido em fatos reais e brutos. Mas na verdade, pessoal, o símbolo é a única linguagem capaz de carregar uma verdade muito complexa para a linguagem comum. Nesse vídeo, nós não vamos analisar a Odisseia como se ela fosse um simples registro de aventuras marítimas ou uma crônica de guerra. Nós vamos olhar para esse texto como ele exige ser olhado, como um grande mapa rumo à salvação humana, um mapa do exílio, da restauração do espírito, das virtudes e excessos, do heroísmo e da mundanidade. Para a gente compreender a tragédia de despojar a Odisseia do seu mistério, a gente precisa primeiro entender o que este poema realmente representa. A cultura ocidental nasce de dois grandes pilares poéticos. Na Ilíada, o centro de tudo é a busca pela glória terrena, a tentação da imortalidade pelo nome,
pela espada, pela memória dos homens. Aquiles prefere uma vida curta e devastadora, desde que seu nome ressoe nos lábios dos guerreiros do futuro. É a tragédia do orgulho que queima e se consome na terra. Mas quando Homero escreve a Odisseia, a chave muda. O poema não canta a conquista do mundo exterior. Ele canta a angústia de quem precisa atravessar a criação para voltar para casa. Partir para a guerra exige força, mas qualquer homem que tenha vivido o suficiente sabe de uma verdade muito mais profunda e dolorosa. Voltar depois dessa jornada é infinitamente mais difícil do que partir. A Ilíada, o poema da guerra, da força bruta, do orgulho que queima em busca de glória e da conquista do mundo exterior. Ali o herói, pessoal, ele se afirma pela capacidade de destruir cidades e de derramar sangue. Mas quando Homero escreve a Odisseia, o poema não canta a conquista, ele canta o regresso. E o regresso não é uma simples viagem de um ponto a outro, é a história da difícil e dolorosa reconstrução de um homem. Troia caiu, os muros ruíram, os saques acabaram e a fumaça da vitória já se dissipou. Mas o que resta do guerreiro quando a batalha termina? Para voltar a Ítaca, Odisseu descobre que as armas da guerra já não servem para nada. Ele precisa passar por um longo e devastador processo iniciático de purificação espiritual. Para reaver o seu trono, ele precisa deixar de ser o destruidor de cidades, o soldado dominado pelo orgulho e pela ubris, para aprender a tornar-se de novo marido, pai e rei legítimo. Essa travessia de 10 anos pelo mar não é uma demorada rota marítima. Cada ilha em que Odisseu aporta, cada abismo que ele enfrenta, não é um mero cenário de fantasia pagã. São estações de um aprendizado da alma. Ele enfrenta o gigantismo do ego, a sedução do esquecimento hedonista, o fascínio do poder bestial e a própria morte. Não se vence o mar revolto com a espada, vence-se com a metis, não a mera esperteza ou astúcia calculista dos modernos, mas a inteligência profunda, a sabedoria ordenadora que sabe quando avançar, quando calar, quando chorar e quando se curvar diante do invisível. É exatamente aqui que a lente do cinema contemporâneo, como a do Christopher Nolan, se revela cega. A mente moderna compreende perfeitamente a dor da sobrevivência, o trauma da guerra e o desespero do marinheiro que está à deriva. Mas ela falha miseravelmente em enxergar. Não é um teste de resistência, é o resgate de uma ordem sagrada. A tragédia do olhar profano de Nolan é filmar os monstros e as tempestades como se eles fossem meros obstáculos, feitos em computação gráfica ou alegorias da loucura humana, sem perceber que o verdadeiro objetivo da travessia não é apenas chegar à praia de Ítaca, mas restaurar o centro da vida humana, a sacralidade do lar, a fidelidade inabalável que tece e desfaz o tempo, e a paz do leito conjugal fincado na raiz da vida, representada nesse caso pelo leito nupcial. A Odisseia é o protótipo da própria peregrinação humana nesse mundo. E se não compreendermos que cada provocação de Odisseu é um degrau de mortificação do orgulho para a restauração do ser, nós transformamos o maior mito da nossa civilização em um simples filme de ação. Você já teve a sensação de que a nossa geração está tentando construir a vida em cima de um terreno que está afundando? A gente estuda, trabalha, consome conteúdo o dia todo, mas parece que falta um chão firme debaixo dos pés. Falta uma referência, uma bússola. Pois saiba que Homero começa a Odisseia exatamente aí. Nos 4 primeiros livros da Odisseia, o herói principal nem sequer aparece. Homero não começa com Odisseu lutando contra monstros no mar. Ele começa no quarto de um jovem que cresceu sem pai. A história começa, pessoal, com Telêmaco, o filho de Odisseu. Ele tem por volta de 20 anos, mais ou menos. A mesma idade de muitos de nós
quando nos damos conta do nosso caos interior e o caos que está ao nosso redor. A casa dele foi invadida por dezenas de homens folgados, os chamados pretendentes, e eles estão comendo a comida da família, gastando os bens, desrespeitando a mãe dele e transformando o palácio de Ítaca em um mar de bagunça e devassidão. E o que Telêmaco faz? Nada. Ele está paralisado, impotente, assistindo a sua própria história ser destruída, porque não tem a figura do pai para ordenar a casa. Gente, isso é de um simbolismo absurdo. O palácio sem o rei é a imagem exata de uma vida ou de uma cultura que perdeu a sua referência transcendente. Quando a autoridade sagrada e a sabedoria do pai desaparecem, o que sobra? O caos. Os instintos mais baixos assumem o controle e começam a devorar tudo que é nobre e sagrado. Telêmaco representa cada um de nós quando vivemos no piloto automático, sentados no canto do quarto, esperando que um milagre venha resolver a nossa vida, sem que a gente precise se levantar. E como é que a história realmente anda a partir daí? Telêmaco tendo uma boa ideia? Não, né, pessoal? É quando a sabedoria divina, personificada por Atena, desce do céu, disfarça-se de um velho amigo e diz para aquele jovem: levanta-te, seu pai não está morto. Põe um barco no mar e vai procurar a verdade. É o toque da graça que tira o jovem da apatia. E onde está Odisseu nesse momento? Ele está preso na ilha da ninfa Calipso. E preste atenção no nome. Calipso vem do grego kalipsten, que significa literalmente ocultar, esconder. Odisseu está preso em um paraíso artificial. Calipso oferece a ele juventude eterna, comida boa e prazeres sem fim. Desde que ele esqueça Ítaca, desde que ele aceite ser um homem sem destino. E o que o herói faz todas as tardes? Ele senta na beira da praia e chora, olhando para o mar, porque ele sabe que o conforto sem propósito é uma prisão disfarçada. Para a jornada recomeçar, o homem precisa ter a coragem de rejeitar a comodidade fácil do esquecimento e encarar o mar revolto de volta para casa. Se você pudesse explorar cada erro do seu passado, cada arrependimento que você tenta varrer para debaixo do tapete, você teria coragem de encarar? A gente vive numa época que tem pavor do silêncio, do escuro e do luto. Queremos pular direto da dor para a vitória, sem passar pelo processo de cura. Só que a sabedoria clássica nos ensina uma lição difícil. Ninguém chega ao topo da montanha sem antes estar no ponto mais baixo desse início de subida. Antes de Odisseu conseguir colocar os pés em Ítaca, ele precisa fazer a viagem mais aterrorizante da sua vida: navegar até a borda do mundo e descer ao reino dos mortos. É a chamada Nequia. Odisseu navega até uma terra onde o sol nunca nasce, abre uma vala na terra e oferece um sacrifício de sangue. E ali do escuro surgem centenas de fantasmas, sedentos por vida. Aquelas sombras não têm mais corpo, mas carregam todas as dores, apegos e traumas do que foram em vida. Para conseguir a resposta de como voltar para casa, Odisseu tem que ficar cara a cara com seu próprio passado, veja bem. Ele encontra a sua mãe, que morreu de desgosto, esperando por ele. O preço amargo da sua ausência e do seu orgulho de guerreiro. Ele encontra Agamenon, o grande rei que venceu a guerra de Troia, mas voltou para casa e foi assassinado na própria banheira pela esposa. Uma lição amarga de que a vitória no mundo exterior não garante paz no seu próprio lar. E ele encontra, finalmente, Aquiles, o maior herói da Grécia, o homem que escolheu a glória rápida em vez de uma vida longa. E o que Aquiles diz para ele do meio dos mortos? Eu preferiria ser o servo mais miserável de um camponês vivo do que ser o rei de todos os mortos. Em uma única frase, Homero destrói a maior ilusão do ego humano, a ideia de que a glória terrena, o status e o aplauso dos outros valem mais do que uma vida com sentido e alma. E no meio daquele horror, quem é a única pessoa que pode mostrar o caminho de volta para Odisseu?
Chega a ser cômica a genialidade de Homero, né? Mas é Tiresias, um profeta que é cego. Pessoal, isso é genial, porque aquele que não enxerga o mundo físico é o único que enxerga a verdade espiritual. Tiresias avisa Odisseu que o caminho será duro, que ele terá que dominar os seus desejos e que, se quiser salvar sua alma, precisará aprender a ter autocontrole. A descida ao Hades é o momento em que o ego do herói morre. Odisseu entra ali como um guerreiro orgulhoso e sai dali como um homem transformado, consciente da sua mortalidade, da sua pequenez e da urgência de restaurar a sua vida. Na nossa jornada pessoal, é a mesma coisa, pessoal. Enquanto você não tiver a coragem de descer ao escuro do seu interior, encarar os fantasmas dos seus erros e deixar que o seu orgulho morra, você vai continuar andando em círculos, preso no mar das suas próprias ilusões. Ao emergir do escuro do Hades, Odisseu já não é o mesmo. Ele foi despido do seu orgulho de guerreiro e encarou a realidade da própria morte. Só que a transformação da alma raramente se conclui num único golpe. Ter a coragem de olhar para os próprios mortos é apenas a primeira metade da batalha. A segunda, e talvez a mais difícil, é aprender a viver sem cair nas velhas armadilhas do caminho, do mal. Se na descida ao Hades o perigo era o desespero e a dor do passado, ao retornar à superfície o perigo muda um pouco. Ele vem disfarçado de doçura, conforto e anestesia. É no modo como lida com as figuras femininas da jornada que a Odisseia testa se a purificação do herói foi real ou se foi apenas temporário. Pessoal, reparem o que acontece na ilha da feiticeira Circe. Quando os marinheiros de Odisseu aportam lá, eles são recebidos com banquetes e taças de vinho. Mas no momento em que eles se entregam totalmente ao apetite sem freios, Circe toca neles com uma vara e os transforma em porcos. Isso é uma metáfora brilhante sobre a degradação humana. Sempre que o homem permite que seus instintos mais baixos governem a sua razão, ele perde a sua forma espiritual humana e acaba se apequenando nesse estado bestial. E como Odisseu escapa desse destino? Não é pela força bruta, mas pela virtude e pela graça, que são representadas ali pela erva sagrada mole, dada pelos céus para preservar a sua dignidade. Logo em seguida vem as sereias, e o canto delas não promete apenas prazer físico, promete algo muito mais perigoso para o ego, a lisonja e o aplauso das vitórias passadas. Elas cantam sobre a glória de Troia para paralisar o herói em sua vaidade. Para não afundar no mar da própria soberba, Odisseu pede para ser amarrado ao mastro do navio. O mastro, pessoal, é a grande madeira vertical fincada no centro da embarcação. É a imagem da disciplina e da guerra espiritual. Quando as tempestades emocionais e as tentações do mundo atacam os sentidos, o homem precisa estar amarrado a um eixo vertical firme para não se perder. E aqui vale mais uma crítica necessária ao filme de Nolan. Quando ele tenta retratar o amor ou os laços profundos, como vemos em Interestelar ou Inception, ele quase sempre recai no mesmo vício racionalista. Ele tenta intelectualizar o afeto. Em seus filmes, o amor vira uma espécie de força física, ou um loop, meio que um trauma psicológico que prende o protagonista em uma culpa obsessiva. Nolan filma a culpa, o trauma e as neuroses como ninguém, mas tem uma enorme dificuldade para filmar o amor como fidelidade e restauração. E o problema é que na Odisseia, a Penélope não é uma projeção de culpa, nem um mistério psicológico a ser desvendado. Ela é o próprio centro de gravidade do reino. Enquanto o mundo ao redor desmorona, Penélope tece de dia e desfaz à noite o manto de sua esperança. Essa teia é a imagem da paciência heróica e da fidelidade espiritual. Penélope guarda o espaço sagrado do lar,
Odisseu não está apenas tentando rever uma mulher qualquer, ele está lutando para retornar ao princípio de fidelidade que dá sentido a todo o sofrimento dessa travessia que ele está fazendo. Se a gente reduzir a jornada a um jogo de sobrevivência física, nós perdemos a lição mais valiosa de Homero. O amor não é uma obsessão psicológica, nem uma neurose nascida de uma culpa mal resolvida. O amor é a âncora da alma. A âncora, pessoal, não pertence à superfície agitada das ondas e nem à tempestade dos nossos traumas interiores. A âncora é aquilo que atravessa a agitação do mar para se fixar no chão firme e inamovível da realidade. Penélope e Ítaca não são os delírios de um guerreiro traumatizado. Elas são a terra firme, e por estar ancorado nessa fidelidade, é exatamente que Odisseu não enlouquece com Calypso, não vira bicho com Circe e não afunda no canto das sereias. O amor verdadeiro não prende o homem em um ciclo infinito de dor e obsessão. Ele é a única força capaz de mantê-lo firme quando o mundo inteiro ao seu redor desmorona. O problema é que só compreender que o amor é essa âncora firme não significa que a tempestade acabou. Na verdade, no momento em que a alma decide se agarrar a essa âncora para não se perder, o destino coloca diante do homem o teste mais sutil e perigoso de toda a travessia. Porque o amor nos convida à entrega e ao esquecimento de si, mas o nosso próprio ego resiste com unhas e dentes. Muitas vezes, a gente quer que brote o amor numa terra contaminada pelo orgulho e pela vaidade. Só que isso é impossível. Antes de voltar para os braços dessa fidelidade em Ítaca, Odisseu precisa aprender essa lição. E essa é uma lição que a maioria dos homens passa a vida inteira sem compreender. Para salvar a alma, a casa e sua vida, primeiro você precisa ter coragem de destruir a sua própria vaidade. É isso que a gente aprecia no célebre confronto com o ciclope Polifemo. Quem é Polifemo, pessoal? Ele é o gigante de um olho só, o ser brutal que vive isolado, devora homens e ignora a lei dos deuses. O ciclope é a personificação do ego primitivo e desgovernado, uma força cega, arrogante, que possui apenas aquela visão estreita da realidade. O olho único no meio da testa o torna incapaz de enxergar a profundidade das coisas. Na caverna do Ciclope, a espada de nada serve. A força física não consegue mover a rocha que tampa a entrada. E como é que a inteligência de Odisseu acaba vencendo essa brutalidade? Ela vence pela mortificação da vaidade. Odisseu embriaga o gigante, e quando o monstro pergunta pelo seu nome, o herói não profere os seus títulos de glória. Ele dá a única resposta que deveria ter sido dada: o meu nome é ninguém. Pessoal, entendam isso. Para escapar do abismo que devora a vida humana, o herói precisa aceitar ser nada. Ele precisa despojar-se do seu prestígio, da sua reputação e do seu nome. Quando fura o olho do gigante e Polifemo urra para os outros ciclopes dizendo: ninguém está me matando! Nenhum deles vem em seu auxílio. Essa é a jogada. Homero nos mostra que a brutalidade do mundo não se vence gritando mais alto, mas sabendo se esvaziar do próprio orgulho. A humildade é a única armadura que o monstro não consegue agarrar. O problema é que o ego humano é um desgraçado que custa morrer. E após escapar da caverna e entrar no seu navio, Odisseu olha para a praia, a adrenalina do triunfo sobe a cabeça dele, a soberba que ele tinha acabado de abafar para sobreviver ressurge com mais força ainda. E do convés do barco ele não resiste e grita para o monstro derrotado: Ciclope, se alguém te perguntar quem te cegou, diga que foi Odisseu, o destruidor de cidades, o rei de Ítaca. E qual é o preço dessa ostentação? Polifemo era filho de Poseidon, o senhor dos mares. Ao assinar a sua vitória por puro orgulho, Odisseu entrega o seu próprio destino à ira das águas. É esse ato de vaidade que invoca a fúria de Poseidon, destruindo seus companheiros e condenando o herói a mais 10 anos de exílio e sofrimento no mar.
Essa passagem é de uma lucidez muito grande. Quantas vezes na vida nós não vencemos uma enorme batalha interior apenas para colocar tudo a perder logo em seguida? Porque não conseguimos calar a necessidade de ser aplaudidos? Depois de 10 anos de guerra em Troia e mais 10 anos vagando pelas trevas do mar, despojado de tudo, Odisseu finalmente coloca os pés nas areias de Ítaca. Mas a jornada não termina quando o viajante avista a sua terra natal, porque o maior choque de quem passa anos em uma peregrinação é descobrir que, enquanto ele estava lutando pela sua purificação espiritual, né, o seu lar havia sido profanado. Voltar para casa exige mais do que saudade. Exige a coragem de expulsar os invasores que ocuparam o local sagrado. Quando Odisseu pisa em Ítaca, ele não entra na cidade marchando com uma armadura de ouro e estandartes. A deusa Atena o cobre com harpos, rugas e panos velhos. Ele entra no seu próprio palácio disfarçado de mendigo. O verdadeiro rei vem ao seu reino no mais completo ocultamento. Ele se coloca na posição do mais miserável para testar o coração dos homens. E o que ele encontra dentro de sua própria casa? É impossível não fazer uma leitura cristã dessa passagem do livro. Ele finalmente encontra os pretendentes, dezenas de homens soberbos que devoram os bens do reino, zombam dos fracos, conspiram para matar seu filho e tentam violentar a fidelidade de sua esposa. Os pretendentes são a imagem perfeita da desordem e do parasitismo que se instalam na vida, quando a referência sagrada do rei está ausente. Eles transformaram o palácio, que deveria ser um templo de ordem e hospitalidade, em um covil de devassidão. E como se dá então o julgamento? Através do arco. Penélope propõe o desafio final. Aquele que conseguir curvar o antigo arco de Odisseu e passar uma flecha pelo anel de 12 machados será o seu marido. Um por um, os pretendentes tentam vergar a madeira, mas eles são moles, corruptos. Eles não possuem a têmpera espiritual necessária para armar o instrumento do rei. E aqui vai outra crítica ao filme. Em um filme de Nolan, o clímax de uma história como essa costuma ser tratado com a ótica do thriller tático ou da ambiguidade moral. Nolan filma a matança dos pretendentes como se fosse uma sequência frenética de ação, um acerto de contas sombrio, onde o herói se iguala ao vilão na violência e o público sai do cinema reflexivo sobre os traumas do ciclo de vingança. É a fixação moderna pela moralidade cinzenta e indefinida e pelo realismo brutal. Mas em Homero, pessoal, a matança dos pretendentes, ela não é um massacre movido pela vingança pessoal ou um espetáculo sangrento de ação. É um ato litúrgico acima de qualquer coisa. É a purificação do templo. E aqui vem mais uma figura cristã impossível de não enxergar. Quando o velho mendigo se levanta, curva o arco com facilidade divina e dispara a flecha certeira, o que testemunhamos não é um banho de sangue gratuito, é a expulsão do caos para que a ordem sagrada volte a reinar. É a imagem do juízo final, pessoal, onde a leviandade e a profanação são varridas para que a justiça e a graça voltem a habitar o lar. Nolan filma perfeitamente o conflito dos homens, mas ele falha miseravelmente em filmar a restauração do sagrado. O sangue dos profanadores é lavado dos salões, o incenso purifica as pedras do palácio e o silêncio da paz finalmente retorna ao pátio de Ítaca. O caos foi vencido, a ordem foi restabelecida e o rei reivindicou seu trono. No entanto, pessoal, a grande obra da Odisseia reserva a sua revolução mais profunda não para a batalha das flechas, mas para o silêncio do quarto nupcial. Porque, para que o regresso se complete de forma absoluta, resta um último segredo a ser revelado, um mistério que nem o tempo, nem a distância, nem a morte puderam mover. Os pretendentes estão mortos, o sangue foi limpo das pedras, o arco do rei foi pendurado. Para qualquer narrativa moderna, o filme terminaria exatamente ali.
com uma trilha sonora épica e o reencontro triunfal do casal. Mas Homero sabe que a alma humana é muito mais complexa do que isso. Penélope não se entrega ao abraço do homem só porque ele matou os invasores. Ela olha para Odisseu com uma prudência sagrada, que é esperada das mulheres. Afinal, 20 anos se passaram. O tempo destrói impérios e transforma homens. Como ter certeza de que aquele que está diante dela é de fato o seu esposo, e não apenas mais um impostor habilidoso? Ela submete o rei ao último e mais bonito teste. Um teste que não envolve espadas, mas a consciência e sutileza de Penélope, que se vira para a serva e diz: tragam o leito nupcial de Odisseu para fora do quarto. Ao ouvir isso, Odisseu se perturba. Pela primeira vez, ele se indigna e revela o segredo que só os dois conheciam. Ele diz: mulher, como pode alguém mover a nossa cama? Ninguém no mundo conseguiria arrastá-la, a menos que cortasse a própria árvore. Essa cena é muito bonita, pessoal, porque é aí que Homero revela o grande mistério. Odisseu não construiu uma cama comum e a colocou no quarto. Ele construiu o palácio ao redor de uma oliveira viva, fincada no chão de Ida. Ele podou os ramos, esculpiu o tronco com as próprias mãos e transformou a raiz daquela árvore na base inamovível do seu leito conjugal. Vamos contemplar isso aqui um pouquinho? O amor de Penélope e Odisseu não é um móvel que se transporta de um lado para o outro ao sabor das estações. Ele é uma raiz viva que prende o palácio ao centro da terra. A fidelidade do casal é a própria coluna que sustenta todo o reino. A modernidade, pessoal, que troca as certezas a cada década e que trata o afeto como algo descartável, que no cinema de Nolan retrata as relações como loops de obsessão e de angústia, não consegue entender o poder de uma vida construída sobre o que é inamovível. A Odisseia termina onde toda grande jornada humana deve terminar: no reencontro da alma com a sua origem, na restauração do amor e na paz que brota do cumprimento do dever sagrado. Ítaca não é apenas uma ilha grega banhada pelo Mar Jônio. Ítaca é a imagem da pátria celestial. É o símbolo do paraíso que nós perdemos quando nos deixamos levar pelas guerras do nosso ego e pelas ilusões do mundo. Nós somos todos homo viator, viajantes, peregrinos. Passamos a vida enfrentando os monstros dos nossos vícios, as sereias dos nossos orgulhos e os mares revoltos das nossas próprias incertezas. E a pergunta que este poema épico faz a cada um de nós hoje é dolorosamente simples. Nós estamos navegando para voltar para casa ou nos acostumamos a viver no exílio? Nós não precisamos de obras cinematográficas que achatem o mito para caber nessa nossa pequenez. Nós precisamos, pessoal, de mais obras que abram os nossos olhos para que eles sejam capazes de enxergar o céu através da literatura. Se continuarmos enxergando tudo como Nolan quer que a gente enxergue, estaremos mais perto da visão de um ciclope, turva, monocular e sem profundidade, do que da visão de um herói. E se este vídeo ajudou você a enxergar além da superfície do texto e a resgatar a profundidade que o mundo moderno insiste em apagar, não se esqueça de deixar o seu gostei, inscrever-se no canal e compartilhar essa reflexão com quem também busca a verdade por trás das grandes obras literárias. Muito obrigado por sua companhia nessa travessia e que a sua jornada de volta para casa seja guiada pela sabedoria e amparada pela graça. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.